A gente conversa agora com a Natuza Neri, nossa comentarista também. Natuza, semana movimentada. Mais um fim de semana também bastante movimentado com essa prisão. A gente estava conversando já mais cedo com o Valdo e com o Camarote, falando sobre essas possíveis repercussões dentro do governo, né? Queria que a gente fizesse uma avaliação geral. A gente já falou sobre o encontro, inclusive, do presidente Michel Temer com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por conta do apoio do PSDB, que é fundamental. E como é que ficam, então, as alianças e as relações no governo, que tem uma base e uma estabilidade política cada vez mais fragilizada, né? Bom dia. Bom dia, Raquel. Caí da cama hoje com essa notícia. Mas eu queria começar, Raquel, por uma informação, por uma avaliação, segundo integrantes do governo que o Valdo deu, de que eles colocam em dúvida aí uma parceria, aliás, abordam uma espécie de parceria entre a Procuradoria-Geral da República e o relator do caso para criar um fato novo que constrange o governo. Eu queria só rebater um pouco dessa... Oi, Raquel? Oi. Tá me ouvindo? Sim, pode continuar. Ok, é porque alguém entrou aqui e falou. Bom, retomando o assunto, eles querem combater uma ideia, eles querem, aliás, apresentar uma ideia de que há uma associação entre a Procuradoria-Geral da República e o relator do caso para criar um fato novo que possa movimentar as peças políticas até TSE. Raquel, não está dando para falar porque tem alguém entrando aqui o tempo todo enquanto eu falo, e aí eu não consigo raciocinar. Eu queria pedir só para o pessoal do áudio não entrar aqui para eu conseguir terminar o raciocínio. Pois bem, eles estão dizendo isso, que há uma associação entre essas duas figuras, justamente para constranger o governo. Mas eu queria retomar, Raquel, justamente o primeiro pedido de prisão de Rocha Loures, feito pela Procuradoria-Geral da República e negado pelo ministro Edson Fachin. Isso ocorreu, inclusive, antes da gente saber de todo o conteúdo da delação da JBS. Portanto, se existia alguma pressão, e naquele momento a gente não sabia da intensidade dessa crise. Portanto, o primeiro pedido de prisão veio antes, inclusive, de o governo ficar pendurado com a possibilidade de uma delação de Rocha Loures. Então, eu só queria relativizar um pouco essa suposta pressão que o Planalto diz estar sentindo neste momento. Porque agora somente é a renovação do pedido de prisão. E naquele momento, Fachin não autorizou o mandado de prisão porque Rocha Loures era parlamentar. Portanto, seria muito natural que no momento em que ele perdesse o mandato, eventualmente o ministro relator do caso, Edson Fachin, fosse autorizar, até porque no caso de Rocha Loures há um flagrante, a prova material, como disse o Valdo, a materialidade. Agora, voltando para o impacto disso que você me perguntou em relação à coalizão toda e à situação do governo, o próprio Palácio do Planalto reconhecia, embora negasse publicamente, que o efeito Rocha Loures seria decisivo para a sobrevivência do governo. Agora, Rocha Loures pode ser sim um divisor de águas, inclusive se não virar o delator. Se ele quiser simplesmente colaborar com a justiça, ele poderá dizer, por exemplo, que estava ali a serviço de alguém. E se ele disser, como acredita a Procuradoria-Geral da República, e acusa formalmente o presidente da República nesse sentido, que ele estava ali conversando com um empresário da JBS, com o executivo da JBS, a mando do presidente da República, aí a situação de Temer fica bastante complexa. O curioso, Raquel, é que a gente passou a sexta-feira dizendo que o governo tinha minimamente reposicionado as suas peças e que estava melhor posicionado. Agora, de sexta-feira à noite para cá, é engraçado, é curioso, engraçado não, porque isso não é nada engraçado, é curioso como o cenário se rearranjou e volta a ficar minimamente nebuloso. Talvez seja muito cedo, de fato, para dizer que esta prisão movimenta as peças do TSE no sentido de ir contra o desejo do governo. Aparentemente, isso já estava no radar, essa eventual prisão já estava no radar, mas a gente precisa saber como é que ela bate lá entre os ministros do Supremo. Mas não é só isso, a possibilidade de Rocha Loures delatar é sim bastante real, embora o advogado negue. A gente conversava ontem aqui sobre a iminência dessa detenção e eu explicava, Raquel,
que a mulher de Rocha Loures está, evidentemente, desesperada, quer que o marido delate, porque ela está em final de gestação, mas o pai de Rocha Loures é quem resiste a essa saída. E foi ele, inclusive, que influiu na decisão final na hora de achar um advogado que fosse filosoficamente contra a delação premiada, que é o atual advogado do ex-parlamentar. Agora, esse próprio advogado também disse que não era a intenção dele, mas ele sequer descartou essa possibilidade. E o Palácio do Planalto, eu vi você perguntando para o Valdo, falando do caso Delcídio do Amaral, que era extremamente próximo ao presidente da República, e o caso de Rocha Loures, que era extremamente próximo do hoje presidente da República. De fato, mas Rocha Loures era uma figura presente na agenda cotidiana do presidente Michel Temer. Delcídio do Amaral, embora fosse próximo, líder do governo, não estava dentro do Palácio do Planalto. Portanto, tinha acesso a muita informação, mas talvez de impacto até minimamente limitado. No caso de Rocha Loures, não. A sala dele se comunicava, inclusive, com a sala do presidente da República. E isso tende a trazer bastante tensão, sim, para o governo, numa eventual delação ou simplesmente num depoimento que tem ali alguma confissão de culpa para atenuar penas que possa comprometer o presidente da República e, como a gente sabe, já está numa situação bastante frágil, Raquel. Natuza, muito obrigada por enquanto.